Em seu último discurso aos congressistas nos Estados Unidos, pelo menos último neste mandato, Joe Biden fez, na verdade, uma festa de campanha, um discurso eleitoral. Já era esperado, isso é natural, ocorre sempre que é ano de eleição. E se o presidente é candidato à reeleição, em seu último discurso, em seu primeiro mandato, claramente é um evento utilizado para fazer campanha. E, fazendo campanha, é óbvio que Biden ataca Trump. Assim como Trump, se estivesse fazendo um discurso ao Congresso como presidente, buscando reeleição, atacaria um oponente que ele julgasse que certamente seria seu oponente, seu rival na eleição. Este ano não há mistérios, né, com relação aos votos nas primárias. É Trump e Biden, não tem discussão. Mas ainda há algumas questões legais que devem ser tratadas, porque, como já dissemos aqui, ainda que condenado em processos civis, e são vários, Trump não fica impedido de disputar a presidência, de apresentar seu nome, de concorrer, de ser eleito e de tomar posse. Porém, há um caso específico e único em que a condenação elimina a possibilidade de candidatura, que é o crime de conspiração contra a nação, contra o país, contra o Estado, contra a Constituição. Se isso ocorre, aí sim há o impedimento. E este risco específico ainda existe para Trump, embora seja um risco pequeno. Pois bem, Joe Biden, além de atacar Trump, usou a ocasião para se defender de algo que traz muita malícia e maldade dos acusadores, mas ao mesmo tempo reiterou que vai continuar sua política criminosa na Ucrânia, que vai continuar fazendo de conta que, ao contrário de Trump, ele nada tem contra os imigrantes, porém, desde 2021, desde janeiro de 2021, Biden promove, financia, banca uma política hostil aos imigrantes. Mas faz de conta, quando discursa a respeito, que pelo contrário, que quem faz isso é o Trump. Ambos disputam apenas a intensidade e o alcance dessa política. Biden tenta amenizá-la, mas ele não é contra essa política de hostilidade aos imigrantes pobres, é óbvio. Nenhum endinheirado encontra obstáculos para se mudar para os Estados Unidos. Será recebido com tapete vermelho no aeroporto, no banco, no hotel. Será recebido com tapete vermelho. E dependendo do tamanho da grana, até na Casa Branca. O problema é o imigrante pobre. É esse que foi perseguido por Trump e por Joe Biden. Biden mente quando diz que sua política é o oposto da política de Trump para os imigrantes. O partido dizia não, o presidente separará as coisas, o discurso não será eleitoral.
é terrível o que as pessoas fazem com os porta-vozes, né? Eles são obrigados a certas posições que depois são atropeladas por aqueles que mandaram eles dizerem aquelas coisas. E aí, o Partido Democrata, representado no Congresso, emendou mais 4 anos, mais 4 anos. Mas não todos. Não todos. A deputada Rashida Tlaib, que é árabe, americana, e tem origem na região da Palestina, não se levantou nem bateu palmas. Não fez o que o restante do plenário fez quando o Biden chegou. Quando o presidente começou a falar sobre Gaza, Tlaib e outras parlamentares, incluindo a Alexandria Ocasio-Cortez, seguraram placas com as frases "cessar fogo duradouro agora" e outra placa "pare de enviar bombas". No caso da Rashida Tlaib, é uma posição coerente. No caso da Cortez, não. É falsa essa posição. Porque ela está desde 2022 dizendo para o Biden: mande bombas para a Ucrânia. Mande mais armas, mais dinheiro. Alimente essa guerra. Ela e Bernie Sanders, que era um oráculo da esquerda marcusiana, né, nos Estados Unidos, onde é a esquerda predominante. Aliás, hoje no Ocidente, são seguidores de Marcuse, né? Todos favoráveis à ordem de coisas na economia, nas relações econômicas, nas relações de produção, todos anti-leninistas, anti-marxistas. E Bernie Sanders virou, e aí para o padrão americano, o cara era chamado de extremista de esquerda. É outro que passou os últimos 3 anos dizendo para Biden: mande armas para a Ucrânia, mande mais dinheiro, alimente essa guerra. Alimente essa guerra, alimente a matança. E que não disse nada quando, por acidente, Victoria Nuland se desmascarou no Senado, deixando claro que os Estados Unidos realizaram um golpe de Estado na Ucrânia em 2014, instalaram laboratórios para a produção de armas biológicas na Ucrânia. Victoria Nuland, que teve papel importantíssimo, escorregou numa pergunta, e a pergunta era uma levantada de bola. Era uma levantada de bola para cortar. Ela caiu com a bola entre as mãos numa confissão dos vários crimes que os Estados Unidos lá cometeram. E o senhor Joe Biden, até hoje, não esclareceu, e o FBI tem trabalhado contra todas as possibilidades de esclarecimento. E nos Estados Unidos, o secretário de Justiça, ele é ao mesmo tempo procurador-geral. É como se o Lewandowski, que agora fosse ministro da Justiça e procurador-geral da República, tivesse suas atribuições como ministro e as atribuições do procurador-geral da República. Do Gonê. Tivesse as atribuições do Gonê. Lá é assim. Então, a investigação se torna muito mais difícil, porque quem pode comandá-la está no governo.
foi colocado no governo pelas mãos do presidente, qualquer presidente. E ao mesmo tempo é procurador-geral. E o Biden fala em construir um porto na faixa de Gaza para que a ajuda possa ser desembarcada. Remédios, purificadores de água, comida, água potável. Os americanos podem fazer isso com muita facilidade. E ele voltou a falar em 2 estados. Essa proposta que atravessou as últimas décadas e que era vista como uma solução possível, ela partiu, como disse o Gideon Levy, um jornalista judeu do Haaretz. O Haaretz é hoje disparado o melhor jornal de Israel. Disparado. E o Gideon Levy, numa entrevista a um jornalista brasileiro, ele disse claramente que essa proposta entrou no trem e partiu. Ela já não é viável. Há, pela primeira vez, nos últimos 75 anos, um equilíbrio demográfico. 7 milhões e meio de árabes, 7 milhões e meio de judeus em Israel. Em Israel. Considerando faixa de Gaza, Cisjordânia e aqueles que têm cidadania. E o Gideon Levy, que é judeu, ele disse que hoje você tem 3 classes de pessoas. Você tem os judeus, obviamente com direitos plenos, claro. É um Estado que, de acordo com a lei da nação, né, que foi promulgada, estabelecendo como parâmetro legal o que já era prática no Estado Nacional Judaico. Você tem os árabes com cidadania, que moram em Tel Aviv, em Jerusalém, que não têm todos os direitos e, sobretudo, na vida, no cotidiano, no dia a dia, no trabalho, na escola, não tem o mesmo tratamento. Mas pode se deslocar. Pode se deslocar pelo país. E você tem aqueles que não têm cidadania em Gaza e na Cisjordânia e que não têm o passaporte nacional, não podem se deslocar à vontade, não podem buscar emprego onde bem entendem. E há a situação de diferença ali entre vizinhos, assentados e pessoas que moram na Cisjordânia. Um tem eletricidade o tempo todo, o outro às vezes tem. Um tem água tratada, o outro quase nunca. Um tem verbas públicas fartas, o outro, além de não ter, não contar com tais verbas, vive um confronto permanente de perda de território, associada a tal perda a uma repressão policial permanente. E a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, que é algo completamente à parte. Isso foi dito por um judeu, jornalista do Haaretz, chamado Gideon Levy. Vocês podem procurar, porque ele disse muito mais coisas que merecem consideração. E o Biden
diante dessa situação e do que está acontecendo em Gaza, onde a população foi arrastada para um pequeno local daquela pequena faixa. Foi empurrada para duas cidades, Canhunes e Rafa. A ordem veio sob o argumento de que ficar no norte seria correr um risco imenso de morte, porque a ação seria pesada, no centro também, sigam para o sul. E aí o ataque vai em direção ao sul, e há cerca de 24 horas, Netanyahu repetiu que não adianta apelo internacional, porque ele vai fazer operação militar em Rafa, onde já há falta de água, de comida, de remédio. A água está salobra, salinizada, não há comida. O que há é sarna, piolho, cólera, gente amputada sem anestesia. E agora, bebês recém-nascidos condenados à morte pela falta de condição para que sejam devidamente atendidos. E mais de 30 mil mortos, a maioria constituída de crianças e mulheres, e nesse grupo a maioria constituída de crianças. E aí o Biden, o que ele tem a dizer a respeito é que ele vai construir um porto. Porque, convenhamos, não é o presidente do Vietnã, não é o primeiro-ministro da Índia, não é o primeiro-ministro do Japão, não é nem mesmo o presidente da França. Nenhum desses poderia fazer realmente mais do que isso. Quando muito, talvez nem isso. Construir um porto. Mas o presidente dos Estados Unidos só tem isso a dizer? Que vai construir um porto? O Biden falou também sobre a Ucrânia, e aí mais do mesmo, né? A história de que a Rússia, depois da Ucrânia, vai atacar a Europa e tal. Essa é a fantasia que tem alimentado esse tipo de política de guerra. E aí a vergonha é bipartidária, não é? A vergonha é bipartidária. Republicanos e democratas aplaudindo com empolgação. Como eles gostam quando o Biden diz que vai colocar mais armas e que vai colocar mais recursos para a guerra. Não é para reconstruir a infraestrutura da grande vítima da guerra, que é o povo da Ucrânia. Não é para reconstruir a Ucrânia. É para incendiá-la. E aí democratas e republicanos aplaudem. Tem lá algumas exceções que se tornaram numericamente insignificantes, mas cujas vozes são importantes. É preciso saber que há no parlamento quem se opõe a isso. E a reação do Trump ao discurso do Biden foi cretina. Porque aqui vale dizer, o Biden está com mais de 80 anos. E o Biden ele tem, nos últimos tempos, mostrado muitos problemas de memória. Então ele vai falar do presidente... Ele foi falar outro dia do presidente da Ucrânia, e falou do México. Ele foi falar do Macron, ele falou que se encontrou com o Mitterrand.
E é claro que alguém num cargo tão poderoso, você tem de estar atento às condições, às faculdades, à capacidade de exercer um cargo cujo exercício impacta a vida de milhões de pessoas no mundo. Talvez de bilhões. Então isso é importante. Mas não é a idade. Eu conheço pessoas com 90 anos e absolutamente aptas para qualquer exercício mental, para qualquer atividade que exija a mente, não o físico. Não é o problema da idade. Mas o Biden fez questão de refutar isso, dizendo que o problema dos Estados Unidos são as velhas ideias e não as velhas pessoas. É uma boa frase. Mas uma coisa é questionar com respeito adequado se o Biden está em condições. Isso é um papel dos médicos, é uma preocupação que deve ter o Partido Democrata, o Congresso, a Suprema Corte. Qual é a saúde do presidente? Mas não é a idade em si. Agora, em alguns momentos o Biden tossiu. E aí vem o Trump, a maneira de Trump, dizendo: é só tosse, tosse, mais tosse. Não o cumprimentem com as mãos, porque ele tossiu o tempo todo naquela mão. Isso é tão asqueroso, esse comentário do Trump. Não tem nada a ver com política. O Biden, insisto, na minha opinião, comanda uma política criminosa. A política externa dos Estados Unidos, que desde o início do século XX tornou-se criminosa. Começa ali o esboço. Você já tem um primeiro lance que é o roubo de terras do México ainda na primeira metade do século XIX. Mas como política de Estado e como ideia de uma política imperial, isso ganha corpo no final do século XIX e se torna rotineira, política rotineira no início do século XX, já com Theodore Roosevelt, tio do Franklin Delano Roosevelt. Então, mas o Biden potencializou de maneira criminosa, que já era uma ação permanentemente nefasta, derrubando governos. Os Estados Unidos fizeram isso o século XX inteiro. Derrubaram governos democráticos, instalaram ditaduras, mataram lideranças políticas na América Central, na África, instalaram ditaduras na América do Sul, apoiaram regimes sanguinários. Não há dúvida. E o Biden não foge disso e está realizando uma política de guerra criminosa. Outra coisa é o seu oponente falar da tosse. Não toque na mão dele, ele tossiu sobre a mão o tempo todo. Isso é asqueroso. Mas não é atípico, pelo contrário. O Trump faz isso permanentemente. A Nikki Haley, que dissemos aqui, a Nikki Haley é uma representante no Partido Republicano da indústria de armas. Ela, se fosse eleita, talvez um dia seja, mas hoje, ela seria uma péssima presidente. Porque ela seria meramente executora dessas corporações que fabricam guerras para fabricarem armas. Nikki Haley seria uma péssima presidente. Mas o Trump parece incapaz de manter a discussão nesses assuntos. Aí ele disse que a senhora tem cérebro de galinha. Agora, quando ele jantou a super terça, só perdeu em um estado, ganhou em todos os outros. Não comemorou, não teve nenhum gesto de um vitorioso na super terça. Ofendeu. Parece inevitável, incontrolável. A ofensa permanente e
baixa, asquerosa, rasteira. E é nisso que os Estados Unidos se meteram, porque mesmo governos anteriores que praticaram crimes, e crimes pesados, mas você tinha um ambiente de civilidade, de tentativa, pelo menos, de manter a ideia de que ali estava a pátria que defende a liberdade. Agora, além de tornar-se quase patético tentar manter esse lema, o nível do debate político, que já foi triste em 2020, triste. Os momentos engraçados não apagavam a tristeza do momento. Agora, invertendo o que disse Hegel, se repete como tragédia, meu caro Ronald Gimenez.